Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz de Jesus seja nos vossos corações. Seguimos com o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo para a vossa apreciação o 15º capítulo. Fora da caridade não há salvação. Impressionante a afirmativa do Cristo, trazendo-nos a prova inequívoca de que todas as nossas questões devem ser colocadas diante da caridade. A caridade é o teste final, o apronto, a confirmação ou não daquilo que a gente tem aprendido ao longo de todas essas encarnações e da espiritualização que a gente tenha conseguido amealhar ao longo desse trajeto milenar. O Cristo refere-se à caridade pela vez primeira após ser tentado pelo doutor da lei. O Cristo vivia sendo colocado à prova, mas saía-se bem sempre, porque as suas afirmações eram morais, exatamente por saber que as nossas necessidades também o eram. O doutor da lei pergunta ao mestre o que deveria fazer para ser salvo. E Jesus retruca a ele dizendo: o que diz a lei? E ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. E o mestre diz a ele: vai e faz isso, e serás salvo. Mas o doutor da lei não se dá por vencido e novamente inquire o mestre, perguntando: e como essa salvação se dará? O mestre então lhe expõe, através de parábola, a condição daquele irmão que, assaltado em uma estrada, tem na figura de um benfeitor os cuidados todos que precisava. E o mestre pergunta novamente ao doutor da lei: o que vistes nesta história? E o doutor da lei diz: eu vi a misericórdia de um homem para com seu próximo. Ele disse: pois então vai e faz o mesmo, e viverás. Nós todos, meus irmãos, temos diante de nós a figura do próximo como um laboratório vivo do bem e da fraternidade, da tolerância e da boa vontade. Por vezes sem fim nós falhamos, mas o mestre não confere as falhas, o mestre confere os acertos. Aquelas vezes em que, com um ar sutil e com a bondade estampada no rosto e o coração exultando de alegria, a gente consegue socorrer, seja de que forma for, os nossos semelhantes. Aqueles que se assemelham a nós pelas mesmas dificuldades que nós expressamos e, consequentemente, pelas mesmas necessidades que nós requeremos. Quando a esses irmãos devotamos um pouquinho do nosso tempo escutando-os, quando abrimos-lhe um sorriso, quando lhe dirigimos uma palavra fraterna, quando lhes apontamos um caminho, quando lhes propomos que há uma justiça nas dificuldades que aquele irmão vem vivenciando
e que seguramente irá ultrapassar é a caridade que estamos fazendo. O apóstolo dos gentios, Paulo, usa, através de uma mensagem das mais belas, que, ainda que a gente pudesse falar a língua dos anjos, se nessa linguagem não houver amor, não houver doçura, não houver bondade, ela de nada valerá. É preciso então pousar o nosso olhar compassivo, por vezes marejado pela emoção absolutamente natural daquela ocasião, para trocar algumas palavras e abstrair daquele irmão em dificuldades a lição primorosa que nos diz: dessa condição tu viestes, e feliz de ti és tu que agora amparas aqueles que na mesma dificuldade se encontram. A lição da caridade não exclui ninguém. A lição da caridade é para todos. Recentemente, em uma celebração religiosa, o celebrante afirmou uma coisa que todos nós, que já conseguimos alguma coisa em termos de espiritualização, sabemos: falta Deus no coração dos homens e sobra um monte de outras coisas. É exatamente Deus o patrono da caridade. É exatamente Deus que nos dá a direção da caridade. Mas cabe a cada um de nós, seus filhos queridos, porque todos somos filhos do mesmo Deus. Daí porque, neste mesmo 15º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma afirmação: fora da igreja não há salvação, e a igreja somos nós, cada um de nós, com a precariedade daquilo que temos, mas com a espiritualidade que já conduzimos em nós e fazemos manifestar-se nos nossos atos. Mais Deus é mais caridade, mais Deus é mais humildade, mais Deus é mais vida, mais amor, mais verdade. Pensemos nessas coisas, pratiquemos essas coisas. Se temos tempo para tanto, não podemos negar o tempo prioritário a Deus. Neste capítulo, que você pode e deve ler em seu Evangelho, que seguramente deve estar aberto para que outros irmãos possam ter a bênção de fazê-lo, eu na família, em derredor da mesa, coloque o jarro de água, abstraia as mensagens absolutamente positivas e fraternais que este capítulo pode lhe oferecer. Ao final, permita-se que o seu coração faça a prece de encerramento e distribua a água já fluidificada pela espiritualidade amiga. Fora da caridade não há salvação. Vamos todos nos salvar pela caridade, nos salvar das dificuldades que trazemos de priscas eras, e vamos fazer emergir de nós a bondade, o cerne da vida, através da caridade e da humildade. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado
Que assim seja.